Boa tarde, queridos estudantes do sétimo ano. Eu sou Eduardo, professor de Geografia. Hoje nós teremos uma aula de revisão sobre a região norte, percursos 13 e 14. Essa aula foi preparada pela equipe Gelvince dos sétimos anos, professora Daniele, professores Eduardo e Michel. Questão número 1. Indique os países por onde se estende a bacia amazônica. A bacia hidrográfica amazônica. A bacia hidrográfica amazônica ela se estende por 7 países, sendo que a maior parte dessa bacia se encontra em território brasileiro. Ela possui mais ou menos 7 milhões de quilômetros quadrados, desses 7 milhões, 4 estão dentro do território brasileiro. Além do Brasil, nós temos mais 6 países: Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador e Guiana. Esses são os países que possuem em seu território um pedaço, um afluente da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Questão 2. Indique características da bacia amazônica como extensão e os principais rios. A bacia amazônica ela é a maior bacia do mundo em extensão e é a maior bacia do mundo também em volume de água. Ela possui uma extensão superior a 6.500 quilômetros de extensão e também tem entre os seus principais rios o tributário Negro, o Madeira, Japurá, entre outros. Podemos também falar um pouquinho sobre a origem do rio e da bacia amazônica. O rio Amazonas ele nasce no Peru, com o nome de Ucayali, ainda em território peruano, recebe o nome de Maranon. Quando entra no território brasileiro, ele passa a se chamar Solimões. Perto da cidade de Manaus, quando ele recebe o seu principal tributário, o seu principal afluente, que é o Rio Negro, ele passa então a se chamar Rio Amazonas, desaguando assim no Oceano Atlântico. Questão 3. Explique. As maiores concentrações populacionais do Brasil estão distantes dos grandes rios, como o Amazonas. Bem, a região norte do país possui uma população muito pequena, em torno de 8, 9% da população brasileira, e lá você tem a presença de mais de 60% dos recursos hídricos do país. Então existe uma ocupação irregular, desigual, quanto à oferta hídrica, pois as regiões mais populosas e povoadas do país, regiões sudeste e sul, são regiões que possuem uma oferta hídrica baixa, se levada em consideração a demanda populacional. A região norte possui uma disponibilidade hídrica muito grande para uma população pequena. Então, as maiores concentrações populacionais do Brasil, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, estão bem distantes dos grandes rios que poderiam, de certa forma, abastecer essa população e trazer, assim, uma segurança hídrica no que diz respeito à oferta deste recurso tão valioso. Questão 4. O que é a Sudã? Qual sua área de abrangência? Sudã significa Superintendência de Desenvolvimento da Região Amazônica. Foi criado pelo governo federal em 1966 e tinha como principal objetivo estimular e financiar o desenvolvimento da região amazônica. A área de abrangência de atuação da Sudã corresponde à área da Amazônia Legal, que pega todos os estados da região norte, o estado do Mato Grosso e a parte oeste do estado do Maranhão. A Sudã ela foi importante no que diz respeito ao financiamento de grandes projetos na região amazônica. Grandes projetos que estimulam o desenvolvimento, a ocupação da região amazônica. Como, por exemplo, construção de grandes rodovias, a construção de grandes usinas hidrelétricas,
o grande projeto de mineração da Serra de Carajás, projetos agrícolas e projetos pecuários, além do estímulo industrial para a Zona Franca de Manaus. Questão 5. Explique o que é o INCRA e qual a sua principal função. INCRA significa Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É um órgão federal responsável pela organização da política agrária brasileira. Foi criado em 1970 e a sua principal função é justamente implementar modelos compatíveis com as potencialidades de cada bioma, levando em consideração a ocupação e a preservação do local, ou seja, levando em consideração dentro de um conceito de desenvolvimento sustentável. O INCRA foi muito importante para a região norte, dentro de um processo de ocupação e colonização. Foi justamente o órgão federal responsável por organizar a ocupação da região norte, o povoamento da região norte, por meio de assentamentos. Questão 6. Caracterize o relevo da região norte e indique a forma predominante nessa área do Brasil. Bem, o relevo da região norte é um relevo de formação geológica muito antigo. Foi classificado pelo professor Jurandir Ross por meio de um projeto chamado Radar Amazônico Brasil, Radam Brasil. Esse projeto conseguiu mapear o relevo da região norte, onde ficou constatada a presença de 3 grandes formações, planaltos, planícies e depressões. Como podemos vislumbrar no mapa, na região norte predominam as depressões. Explique por que foi construída a usina de Belo Monte e a polêmica relacionada à realização dessa obra. A usina de Belo Monte ela foi construída no rio Xingu, próximo à cidade de Altamira, no estado do Pará. A usina de Belo Monte ela tem como principal objetivo oferecer energia para a região amazônica, possibilitando assim o desenvolvimento e a expansão das atividades econômicas nessa região. Foi uma obra muito polêmica, pois a região onde foi construída a usina de Belo Monte é uma área onde você tem grandes reservas indígenas, grande área ocupada pela população tradicional ribeirinha, pela população indígena. Então, a construção dessa usina acaba trazendo grandes impactos sociais para esta população local. Foi uma obra que demorou mais de 10 anos para ser construída. Porém, dentro dessa dicotomia, dessa dualidade entre o econômico e o ambiental, prevalece os interesses econômicos diante dos interesses ambientais e sociais das populações tradicionais e indígenas. Apresente as principais características do projeto Carajás. O grande projeto Carajás é um projeto de mineração localizado principalmente nos estados do Pará e do Maranhão, criado pela antiga companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, recebeu grande parte incentivo da SUDAM, da Superintendência de Desenvolvimento da Região Amazônica, e tem como principal objetivo explorar o minério nessa região. É uma região muito rica em bauxita, manganês, ouro, ferro, zinco, cobre. Uma região que possui uma infraestrutura precária. Diante disso, a própria empresa, Companhia Vale do Rio Doce, construiu uma estrada de ferro chamada Estrada de Ferro Carajás, que tem como principal objetivo o escoamento da produção de mineral até o porto de São Luís, no Maranhão. E existe também um grande incentivo por parte da SUDAM para a construção da usina de Tucuruí, uma grande usina hidrelétrica da região norte, também faz parte desse complexo hidrelétrico da região amazônica, e tem como principal objetivo a usina de Tucuruí
fornecer energia para o grande projeto Carajás. Questão 9. Explique a diferença territorial entre a Amazônia Legal, região norte, e a Amazônia Internacional. A Amazônia Legal compreende a região do território brasileiro que possui floresta amazônica. Foi criada na década de 50 e tem a totalidade dos estados da região norte, os 7 estados da região norte, mais o estado do Mato Grosso e a parte oeste do estado do Maranhão. Região Norte. A região Norte é uma das 5 macro-regiões brasileiras estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A região Norte é composta por 7 estados. Os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins e o estado do Pará. A Amazônia Internacional. A Amazônia Internacional compreende a área da América do Sul, que possui em seu território a presença marcante da floresta amazônica. A floresta amazônica está presente em 9 dos 13 países da América do Sul. Além do Brasil, podemos citar a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e Guiana. Então nós temos 9 países dentro da Amazônia Internacional. Questão 10. Apresente as características do clima equatorial da região norte do Brasil. O clima equatorial é o clima que predomina na região norte do Brasil. Ele possui temperaturas elevadas o ano inteiro, com médias de 27, 28 graus Celsius. Possui um intenso processo de evapotranspiração. Isso aumenta e muito a umidade relativa do ar, ocasionando chuvas praticamente todos os dias. Você tem praticamente uma estação do ano bem definida, uma estação quente e úmida. A amplitude térmica na região amazônica, ela é pequena devido à grande quantidade de água na região. Você tem um fenômeno conhecido, inclusive, como rios voadores. Os rios voadores são justamente o processo de evapotranspiração, que é muito intenso na região norte. Isso faz com que você tenha uma grande umidade relativa do ar, uma grande massa de água que circula pela atmosfera, conhecida então como rios voadores. O clima equatorial ainda se caracteriza pela presença da massa equatorial continental, que é uma massa quente e úmida, dado o processo de evapotranspiração, temperaturas quentes, elevadas o ano inteiro, amplitude térmica muito baixa. No verão você tem em torno de 28 graus, no inverno você vai ter 27 graus, 26 graus, uma amplitude térmica anual em torno de 2, 3 graus Celsius. E essas são as características principais que nós podemos citar do clima equatorial. Questão 11. Indique os 3 níveis da floresta amazônica e as características principais e suas respectivas vegetações. Vamos lá. Nós temos aqui um esquema mostrando os 3 níveis e um 4º nível, que seria a área de transição, também conhecida como floresta semiúmida. Então vamos indicar os 3 principais níveis da floresta amazônica. Primeiro, a mata de Igapó. A mata de Igapó é a mata que está sob influência direta do rio. É a vegetação que se desenvolve dentro do rio, com raízes aquáticas. É uma vegetação que está permanentemente inundada. Mata de várzea. A mata de várzea é a região do leito do rio. Ele possui uma influência sazonal do rio. Quando o rio está no seu período de cheia, o rio transborda e inunda a região de várzea. Quando o rio está no seu período de vazante, ele volta ao seu leito normal e essa área de várzea fica seca. Essa área de várzea é muito importante e utilizada também para a agricultura e pecuária,
dada a fertilidade do terreno. Mata de terra firme. A mata de terra firme é justamente a vegetação que não sofre influência do regime do rio Amazonas. Então você tem ali a presença da vegetação mais exuberante e a vegetação que tem um maior porte, com árvores podendo chegar a 40, 50 metros de altitude. E o último nível, o último estágio, já dentro de uma área de transição para outro bioma, nós temos aí a floresta semiúmida. Área de transição para a caatinga, área de transição para o cerrado ou área de transição para o Pantanal.